Brasil aceitou ao longo dos últimos 15 anos o que nenhuma nação capitalista do mundo aceitou. Permitiu que 5 bancos, apenas 5 bancos, 2 dos quais públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, Bradesco, Santander e Itaú, concentrem 85% de todas as transações do mercado financeiro. Ou seja, se você quer tomar dinheiro emprestado, usar cartão de crédito, você vai cair na mão deles. E se eles não competem entre si, como estão fortemente oligopolizados, está aí a explicação. Os bancos fazem uma covardia. Não tem outra palavra para definir. Os 5 maiores bancos do país, eles cobram só de tarifa por ano. Tarifa, não estou falando de cheque especial, operações de banco de investimento, de tarifa, mais de 130 bilhões de reais. O orçamento da saúde no Brasil é de 130 bilhões. O da educação é de 110 bilhões. Então, os 5 maiores bancos cobram só de tarifa mais do que esses 2 orçamentos, quase que o tamanho do déficit brasileiro. Orçamento. Quem tem pouco dinheiro no banco paga tarifa alta e tem rentabilidade baixa nos produtos. Quem tem muito dinheiro não paga tarifa nenhuma e tem rentabilidade alta. O mundo se acabando e os caras enchendo a pança de ganhar dinheiro. A economia indo para o brejo. E o setor financeiro tendo 14% de lucro acima do exorbitante de lucro do ano passado. Como é que faz isso? Só tem um jeito, concorrência. No meu governo, Banco do Brasil e Caixa Econômica começarão no primeiro dia a fazer concorrência. Mas se isso não for suficiente, outras providências haverá. Tudo no Brasil é feito a educação do Brasil. Quem tem muito dinheiro paga os colégios caros, que tem cada vez por mensalidades mais caras, contratam cada vez os melhores professores. Os colégios baratos cada vez têm menos dinheiro, os professores são cada vez piores. A gente tem uma máquina de concentração de riqueza no Brasil. Segurança é a economia mais desigualmente distribuída do planeta. Nesse momento, 5 brasileiros, 5, 1, 2, 3, 4, 5, somam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E eu não falo isso para satanizar os que conseguiram êxito. Eu não tenho há muitos anos que eu não tenho viés ideológico, preconceito, moralista contra o êxito econômico, que eu considero um prêmio do bom trabalho, da boa virtude. Minha preocupação são os 100 milhões de nacionais que têm para repartir o que 5 pessoas têm no Brasil. Eu fiz um curso de mágico quando eu era mais novo. E você sabe qual que é o segredo de todo mágico? É atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para tirar a atenção delas na hora que importa. Do essencial. E o poder é isso. O poder é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para na hora que tem a coisa importante, que é a que faz diferença, você não está prestando a menor atenção. O Brasil é induzido a estéreis debates. Então você está falando o seguinte, nós temos 100, vamos dizer, o tamanho do assunto é 100, royalty é 0,1. O pré-sal é 100, royalty é 0,1. Todas as energias da nossa mídia, todas as energias dos nossos políticos estão debruçadas sobre o 0,1. E ainda fazendo, como é que eu chamo aqui uma palavra, ainda fazendo bobagem. O sistema de impostos no Brasil é um crime. Você sabe quanto? Olha que interessante. Os ultra ricos do Brasil, estudo da Receita Federal, tá? Que partiu de um estudo de pesquisadores do IPEA. Então, Receita Federal e IPEA, não sou eu que estou falando aqui. Quanto que os ultra ricos do Brasil pagam, em média, de imposto de renda de pessoa física? Qual a alíquota? 6,9%. O Brasil é um paraíso fiscal. Aí você fala, não, mas a carga tributária brasileira é de 34% do PIB. É verdade, e é alta, mesmo comparado com os países da OCDE. Mas o que acontece? É uma carga alta no total, mas que pesa nada no rico, percentualmente, e quase toda nas camadas baixas da população, porque é sobre bens e serviços. 50% da nossa arrecadação é em cima de bens e serviços. Quando no mundo desenvolvido, esse negócio é residual, é menor do que 1/3. O povão, quando faz uma ligação de celular, paga 30% de imposto. O povão, quando chega em casa e liga a luz, não é? Acende ali a luz, paga 30% de imposto. Quando compra remédio, paga 30% de imposto, tudo embutido. De maneira que, para o pobre no Brasil, a tributação indireta e a tributação direta da classe média, imposto de renda na fonte, etc., leva 40% da renda, 42%. Já o rico, no Brasil, paga 6% da sua renda. De cada 10 mil reais que você paga de imposto, mais ou menos 3 mil reais, um pouco mais, vão para o sistema de previdência, para bancar o sistema de previdência. Mais ou menos 3 mil reais, um pouco menos, vão para pagar os juros da dívida brasileira. Sabe quanto vai para a cultura dos 10 mil reais? 3 mil vão para esse, 3 mil vão para o outro. 10 reais. Você acha que tu vai fazer essa economia toda com os 10 reais? E você acha que o Brasil, a solução dos 10 reais é ter zero de cultura? Então as pessoas discutem as coisas em cima de gritaria,
E olha, isso que eu estou falando, assim, são números. O orçamento da educação no Brasil é 110 bilhões para esse ano. Do orçamento da saúde é 120 bilhões. O orçamento da cultura são 2 bilhões. 51,7% do orçamento executado pela República Federativa do Brasil, nosso amado país, no ano passado, foram juros e rolagem de dívida para banco. O liberalismo brasileiro não esquece esse número. 29% previdência. Vê a despesa vermelha aqui? Né? 29% previdência social. Inalcançável neste valor pela irretroatividade de qualquer lei que fira direitos adquiridos. E nela uma deformação. 2% dos nacionais brasileiros levam 1/3 de todos os benefícios. A saber, nós políticos, os procuradores da República, os magistrados e certas corporações do serviço público. Está vendo todo esse monte de linhazinha aqui? 21%. Educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, ciência, tecnologia, cultura. O que mais vocês inventarem aqui está em 21%. E sobre isto, a lucidez da elite brasileira impôs agora uma emenda à Constituição, congelados esses investimentos por 20 anos. E você viveu pessoalmente uma experiência que, como você dizia, quando eu produzi a peça, né? Mudou a tua visão das coisas, né? Porque você adquiriu conhecimentos. Como é que foi essa experiência? Eu produzi uma peça, eu me formei como roteirista em 2014, produzi uma peça de teatro com a minha esposa, que é uma atriz, e eu vi a loucura que é fazer cultura no Brasil. Eu, com 400 mil reais, foi o dinheiro que a gente captou, isso tudo é público, né? Porque tem que ser público. A gente captou via Lei Rouanet, então eu experimentei assim, a severidade que é você captar da forma correta na Lei Rouanet. Então cada água que você toma na coxia tem que estar registrada com nota fiscal e dentro do relatório que cumpre todas as regras do Ministério, etc. Pô, a gente empregou 50 pessoas durante 6 meses na pior crise que o Brasil teve. Então, enquanto as empresas estavam demitindo, eu estava fazendo a economia girar, com cultura, fazendo a turma ficar feliz e etc. Então, será que é isso que a gente vai acabar? Aí o cara pega um caso de um artista super famoso que já tem rios de dinheiro e faz um esquema com a Lei Rouanet com um monte de milhão de real e põe tudo no mesmo saco de gato. A centralidade que eu dou à questão da cultura, na afirmação da nossa identidade, e isso tem a ver com hábitos de consumo, com hábitos, né, e com a estética, que é o que extrapola os limites, né, de uma racionalidade simiesca que nós herdamos, né, e só extrapolamos para sermos os seres humanos brilhantes que podemos ser por conta da identidade cultural. A estética e o mecenato nisso cumprem um papel muito importante, mas não é aquilo que, vamos dizer, se monopoliza como debate de cultura. E aí eu tenho uma ideia que nós precisamos pôr em debate se é razoável que o mecenato seja uma decisão empresarial privada que elege expressões artísticas já postas e de êxito porque querem extrair dali retorno publicitário. Isso não é razoável. Então, entretanto, como isso é um ninho de cobra, é um vespeiro, eu aprendi ao longo da minha vida que não é botar a minha ideia que vai resolver o problema. Eu vou convocar um grande congresso da cultura, porque o Ministério passará por uma transformação e o orçamento vai incrementar talvez com 500% de aumento ou mais. Porque eu dou essa centralidade à questão da identidade cultural, sem o que não tem projeto nacional. Eu dou esta centralidade. Como a internet é toda feita para vender, você acaba reunindo currais de pessoas que só pensam igual. Então o cara que é de direita, ele só lê notícia de direita, informação de direita, opinião de direita. O cara que é de esquerda só lê notícia de esquerda, informação de esquerda, etc. E ele não está ali para ver a informação do cara, ele está ali para confirmar o que ele acha e ter aquela sensação. Então você pega, por exemplo, o Vila foi falar alguma coisa sobre o negócio do Lula ser preso, etc. Ou o Reinaldo. Foi o Reinaldo que foi falar uma coisa. Ele foi massacrado e todo mundo de direita assim, não gosto mais de você. Porque você falou uma opinião... Pô, cara, então o cara não pode falar uma coisa diferente para você ouvir? Então a gente virou uma opinião... Virou pregar para convertido. Eu não aceito, isto tem feito muito mal ao Brasil, que se reduz a nossa sociedade maravilhosa e complexa, difícil e linda como é a sociedade brasileira, que ela seja reduzida a esta divisão odienta, que quase já está descambando para a violência, que é a pretensa estúpida miudice que quer nos dividir entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice, essa miudice está fazendo muito mal ao país, porque nós precisamos olhar com olhares diferentes, com pensares diferentes, com posturas ideológicas diferentes, e impor ao Brasil
na política, um grande, fraterno e generoso debate, porque só assim nós vamos achar as pistas.